Fala rapaziada do YouTube, vim trazer um jogo que é esquecido pela comunidade de Yu-Gi-Oh! Que é o Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 6. É um jogo que acabou sendo esquecido porque era difícil achar uma versão do jogo em inglês. A maioria das versões você acabava achando em japonês. Falam que o jogo não foi legendado, não foi dublado. Eu não sei qual é o trâmite, mas essa versão aqui tá em inglês, graças a Deus, né? Porque é difícil jogar esse jogo sem estar em inglês. Eu vou mostrar um deck para vocês que é um dos decks que eu mais gosto, que é o deck de Dark World, né? Tem essas cartas aí, ó, Bron, que é uma carta que quando tu tira a vida do adversário, você descarta uma carta da mão, que a coisa mais importante é você descartar as cartas pro cemitério para ativar os efeitos dos Dark World. Essa carta aí que apareceu agora, o Brown, né? Quando tu descarta ele, você puxa uma carta e tem Spirit Reaper, que é uma carta que não sai do campo, é uma carta defensiva, e tem o dragão brabo aí do Dragon Lord, sei lá o que é brabo pra caramba, porque quando tu descarta ele, tu pode destruir qualquer carta no campo e na sequência tu pode fazer a invocação especial, abrindo mão de um Dark World no campo. Aí tem o campo mágico, Gates, Dark World, sei lá o que também faz a mesma coisa, tu consegue puxar uma carta da mão, descartar uma carta da mão para ativar os efeitos dos Dark World aí, e tem um buff de 300 de ataque. Eu também tenho o Dark World Dealings, que é uma carta muito boa também, que é uma carta que serve para tu descartar uma carta e puxar uma outra carta, que o foco é descartar a carta e ativar os efeitos dos Dark World, né? Aí nesse vídeo você pode ver que eu fiz alguns duelos, né? Tava tentando fazer uma dupla ali com o Yusei para ficar farmando ali, porque esse jogo não adianta, você tem que ficar farmando infinitamente, né? Embora eu acho que no primeiro jogo da franquia Tag Force era mais demorado, né? Eu tinha a impressão que era mais demorado para conseguir as cartas boas, né? Esse jogo aqui, vamos dizer assim, ele é mais do mesmo comparado com os outros Yu-Gi-Oh! Tag Force, mas na minha opinião, ele é melhor que o 5 e o 4 porque eu tenho a impressão que tem mais cartas e no Tag Force 4 era muito parecido com o Tag Force 3, na minha opinião. Então a margem de diferença entre o Tag Force 3, que é um dos melhores, pro Tag Force 6 é uma margem de diferença boa, porque não muda muito entre os jogos de Tag Force, né? Nesse jogo ainda não tá aquele Yu-Gi-Oh! Acelerado que o povo critica tanto, aquele Yu-Gi-Oh! Atual. Ainda não é assim, não tem link, não tem pêndulo, pelo que eu me lembro. Até agora eu não vi pêndulo nesse jogo, né? Eu já tenho várias horas no jogo, mas eu não tenho 100%, mas eu tenho quase certeza que não tem pêndulo. E quando surgiu os pêndulos não era pelão, né? Nessa partida eu comecei de forma defensiva, coloquei o Spirit Reaper para não tomar dano de batalha. Magic Cylinder, passei a vez. Nem me lembro se esse duelo foi difícil ou não, é um gameplay mais velho, mais antigo aí que eu tenho desse jogo. Esse jogo aqui não tá tão difícil, né? Uma das críticas que eu tinha Uma das críticas que eu tinha ao Yu-Gi-Oh! Qual é o nome do Yu-Gi-Oh! Mesmo? Deu um branco agora. Yu-Gi-Oh! Archive Tag Force Special, que é o Yu-Gi-Oh! Que era o Yu-Gi-Oh! Da época que tinha mais cartas. Que pelo que eu me lembro foi lançado em 2015. Esse jogo já tinha pêndulo, tinha várias coisas, mas o jogo era muito, muito fácil, né? Nesse daqui a dificuldade está razoável. Nessa parte eu ativei Magic Cylinder, ela veio atacando com tudo aí, ó. O deck de Dark World é um deck muito bom. Eu não faço aquelas coisas que vários jogadores de Yu-Gi-Oh! Faz quando joga jogo antigo, que é colocar decks ultra, super apelões que você ganha em 3 rodadas com OTK, FTK, várias putaria aí, eu não faço nada disso. Eu achava que essa carta aí não saía do campo, mas essa carta sai do campo. Aí eu coloquei Remesh Short, tirei essa carta. O deck de Dark World não é top 3, digamos assim. Tá entre os top 5 do jogo ali, na minha opinião. É um deck muito bom e fácil de usar. Esse jogo aqui eu tô rodando no emulador de PSP, né? Eu acho que é a única forma de jogar esse jogo e hoje em dia não tem outra forma. Talvez tenha na Steam, não sei. Não tenho a mínima ideia. Para você conseguir ganhar as cartas nesse jogo, tá bem rápido comparado ao primeiro Tag Force, que muitas pessoas acham que o primeiro Tag Force é o melhor. Eu já tive dúvida se é o primeiro Tag Force, o terceiro, mas nesse jogo tem mais cartas do que no terceiro, obviamente. E muita pessoa não jogou isso daqui e esqueceu desse jogo porque
a questão do jogo ser difícil achar a versão americana, né? Porque você acha muita versão japonesa e você não consegue ler as cartas porque é tudo em japonês. Essa versão que eu tenho é em inglês, né? E aí acabou afastando várias pessoas que jogam Yu-Gi-Oh, né? Uma das coisas boas de pegar esses jogos antigos de Yu-Gi-Oh é que primeiro você vai ver um Yu-Gi-Oh que não é tão apelão comparado ao Yu-Gi-Oh de hoje, e você vai poder jogar com cartas muito boas que hoje em dia é proibida e hoje em dia saiu de moda, né? Como o Dark World, né? Que hoje em dia não vejo ninguém com Dark World. Acho que esse deck não tem mais força para competir e hoje em dia, né? Tem vários decks que não tem mais força. Essa carta Scapegoat hoje em dia acho que é proibido também, que ela usou agora, porque existe link, aí você vai usando isso daí. Eu acho que é possível usar link com esses tokens de Scapegoat aí que ela usou. Então uma carta que basicamente tu coloca 4 cartas com 0 ponto de ataque em campo e tu protege seus pontos de vida. E tu pode fazer isso que ela fez aí, sacrificar todo mundo e colocar um monstro bom. Aí ela roubou meu monstro. Tudo por causa do Scapegoat. Tem vários personagens que é forte, né? Uma das minhas críticas era que no Tag Force 1 tinha muito personagem ruim, né? No Arquivi Tag Force Special, Yu-Gi-Oh! Arquivi Tag Force Special, tem muito personagem ruim, muito fraco, e acaba tornando um jogo muito fácil. Nesse daí a dificuldade é razoável, tem personagens que são bastante fortes, né? Vários que são bastante fortes. E nessa época o Yu-Gi-Oh! Vamos dizer assim, o Yu-Gi-Oh! Sempre teve apelações absurdas, mas nessa época aí tinha bastante espaço para vários tipos de deck, né? Teve uma época no Yu-Gi-Oh! Que tinha bastante espaço para vários tipos de deck. Em certas épocas tem espaço para 1, 2, 3 decks no máximo. Porque tem épocas que, vamos dizer assim, era mais desbalanceado. É lógico que Yu-Gi-Oh! Nunca foi exemplo de balanceamento, né? Morphin Jar, eu tava usando Morphin Jar, que é uma carta muito boa, que é uma carta apelona, mas naquela época não era tão apelona e hoje em dia eu acho que seria mais apelão, né? É uma carta que é limitada. Você puxa 5 cartas. Duelo mega disputado, duelo épico. Colocou o XYZ, nessa época tinha o XYZ, mas não era apelação. Tinha poucas opções nesse jogo. Nesse jogo, no Tag Force 5, pelo que eu me lembro, também tem. Não, Tag Force 5 eu acho que não tem XYZ não, mas tem 5. Aí eu enchi minha mão, aí quando eu enchi minha mão, a vitória ficou praticamente garantida. Taquei o Dark World Dealing, descartei dragão, destruí ali o... Acho que eu vou destruir o monstro, né? Com certeza destruir o monstro. E vou fazer Special Summon do dragão depois. Ativei a mesma carta de novo. Descartei o monstro, puxei mais uma carta. O deck de Dark World ele é muito, vamos dizer assim, esqueci qual é a palavra. Ele tem muito search, né? Você busca muitas cartas. Tem muita sinergia. Dificilmente você fica com a mão ruim, se ficar com a mão ruim você puxa mais cartas. Sempre tem jeito de chamar os caras. Vai chamando as cartas, vai conectando ali os pontos. E hoje em dia isso daí é o que mais tem, né? Hoje em dia você puxa 300 cartas em um turno. Hoje em dia tá muito desproporcional. Por isso que o vagabundo fala que o Yu-Gi-Oh! Morreu, o Yu-Gi-Oh! Perdeu a graça. Naquela época já existia negócio de puxar várias cartas. O que é considerado apelação, mas você não puxava tantas cartas assim, né? O deck de Dark World, que é esse deck que eu tava usando, você puxa bastante carta, busca várias cartas, mas não chega a ser aquela coisa absurdamente apelão, porque você não puxa tanta carta assim. Aí ela atacou um monte de monstro aí pra se defender. Eu fiquei meio que sem opção. Vamos ver o que eu vou fazer. Nem lembrava que tinha essa carta aí, carta dos sarcófagos. Que é uma carta que você remove uma carta e aí depois de 2 rodadas você pega a carta. Tu remove uma carta do deck. Tem um monte de coisa que eu gravei e nem me lembro. Nem tava me lembrado dessa parte aí, desse duelo aí. Atacou o Destiny Hero dela. Roubou meu monstro de novo. Já roubou 2 vezes, é a segunda vez. Taquei Mirror Force. Se ela conseguisse atacar ali, eu iria perder o duelo. Deck épico. Deck épico é duelo épico.
Aí eu devo vencer aí nessa parte aí com certeza. Não tem nenhum monstro no campo. Eu invoquei ali o... Ah, tá, entendi. Eu já ia falar que não faz sentido. Eu coloquei uma carta pra poder tirar essa carta e colocar o dragão... O Grandpa. O dragão Lorde que é o mais forte. Aí eu venci com certeza. Não. Mirror Force, mas eu tinha Dark Bride pra negar. Neguei a armadilha dela. Aí possivelmente eu venci, né? Porque eu neguei a armadilha. Só atacar mais uma vez a cara. Não acabou o duelo. Tacou a carta de fazer a invocação especial do cemitério. Aí eu ganhei na sequência com certeza. Atacou o monstro. Agora sim vai acabar esse duelo. Vamos ver o que vai acontecer. Na verdade não vai acabar, porque tem um efeito ali que coloca 2 cartas com 0 ponto de ataque para proteger os pontos de vida. Tá rendendo bastante, né? Bastante resistente. No Yu-Gi-Oh! Arquivi Tech Force Special você ganha o duelo em 3 rodadas, que o adversário é muito fraco. Nesse jogo ainda tem bastante emoção, né? Na minha concepção, esse daqui é o Yu-Gi-Oh! Mais esquecido que existe, porque Yu-Gi-Oh! Tag Force 3 é muito lembrado, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que é antigão, na época era muito simples o Yu-Gi-Oh! Também é lembrado, Tag Force 1 é lembrado, esse aqui não é lembrado por causa de língua, enfim. Mas eu queria trazer esse gameplay para vocês, né, lembrar os velhos tempos. Nessa época eu gostava muito do deck de enfermeira, aquele deck sinistro que tinha aquela carta Bad Reaction, Gift Card, que era uma carta que você ativava e o adversário ganhava 3.000 de vida. E aí você tinha que ativar ou ter a enfermeira, que era aquela nurse, não sei o que, ou então ter Bad Reaction. E aí ao invés de ganhar 3.000 pontos de vida, o adversário perdia 3.000 pontos de vida. Invertia esse negócio de o adversário ganhar. Ao invés do adversário sempre ganhar, ele sempre perde. Era muito bom esse deck. Aí eu, nesse gameplay aí, eu tô com pouca vida. Possivelmente eu perdi essa partida, não sei, não me lembro. Se bem que eu tenho 3 monstros, né? Vamos ver o que vai acontecer. Destiny Draw aí. Destiny Draw também era um bagulho maneiro, um bagulho que não tinha no Tag Force 1. Que as pessoas gostavam muito. Colocou espada de luz reveladora. Vou ficar 3 turnos sem poder atacar. Ou seja, vai render bastante esse duelo aí. E também nessa época, nesse jogo aí, você ganha bastante DP, né? Porque na minha opinião, no primeiro jogo era um pingo de DP. Várias pessoas ficavam macetando com Nova. Os Relíquia conhece, né? O Nova. Ficava duelando com Nova várias vezes, milhões de vezes para poder ficar farmando DP. Nesse jogo até onde eu sei não tem nenhum personagem que fica dando DP absurdamente, não existe. Aí eu devo ganhar nessa parte aí, né? Que eu devo destruir a espada de luz reveladora, que é a carta mais importante para ela. Vamos ver o que vai acontecer. Eu taquei aquela carta que aumenta o ataque, por isso que o Dragão Lorde tá com 5.100 pontos de ataque. Que é o Nide Withstand, alguma coisa assim. Ganhei a partida... Não ganhei. Ela vai tacar aquela carta que não toma dano de batalha. Eu nem me lembrava que esse duelo tinha rendido 300 turnos. Agora eu ganhei com certeza. O duelo durou mais do que deveria esse duelo aí. 1.900 de DP, é muita coisa. E não tá hackeado, hein, rapaziada. Não tá hackeado, não tem macete, não tem nada, não tem código. Não faço trapaço, não tem putaria, não tem nada. Então é isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Assistam meus outros vídeos. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Conto com o apoio de vocês. E amanhã tem vídeo. É isso aí. Valeu. Falou.